O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes. Vamos lá. Leitura de Abacuque hoje. Eu acho que muita gente vai achar bom, porque vai se identificar. O que é a ideia central da leitura de Abacuque hoje? Vamos lá, se alguém se identifica. É ou não é verdade que de vez em quando alguém que é muito honesto, bonzinho, é lascado nos negócios? Acontece ou não? Eu sou honesta, junto dinheirinho, compro um carrinho. Quando foi ver, o cara passou para trás, o motor funde. É ou não é? O pobre compra um lote, com muito esforço. Aí aperta, tenta vender, não acha um comprador. O rico compra lá na bimboca, acontece um trem que valoriza, porque todo mundo querendo comprar. É ou não é? Estou mentindo? O cara que está trapaçando, aí todo trapaceando, está andando aí de Dodge Ram, Hilux, e eu que estou honesto, vim de bicicleta para a igreja. Sim e não? Loteamento dá dinheiro que amarga. Foi só eu entrar num, trem desandou total. Desandou eu e o loteamento. Já descobriram que eu sou o problema. Aí, qual que é a tendência? Não é de revoltar? Ah, Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero ser mais honesto, não. Eu vou entrar nas propostas indecentes. É isso mais ou menos a ideia aqui, ó. Violência, sem me socorreres, por que me fazem ver iniquidades, destruições, prepotência? Reina a discussão, surge a discórdia. E Senhor responde: escreve essa visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido. Existe um prazo definido para o desonesto, trapaceiro, pagar pelo que faz, e para o honesto, que nunca prosperou na vida, receber a recompensa que merece. Vamos lá? Ó.
mas tende um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, virá com certeza e não tardará a justiça divina. Quem não é correto vai morrer. Que morte que é essa? Eterna. Morte eterna, parabéns. Mas o justo viverá por sua fé. Sabe o cara que te vendeu o carro fundindo o motor? Reza para ele. E continua honesto. Continua honesto. Não desanda. Espera no Senhor. Isso que ele está falando. Você que é dizimista. O dízimo tem um poder enorme. Enorme. Para ajudar. Mas o capeta pode começar a te atormentar mesmo. Quando você é caridoso. Quando você busca a caridade. Mas continua honesto. Eu já falei aqui. Eu já vi gente milionária negociando pano de prato. Ao invés de pagar 10, pagar 7. Milionária. E eu, toda vez que eu compro pano de prato, ou aquele tapete, como é que chama aquele tapete que tem as chitazinhas, né? Como é que chama aquele tapete? Um monte de... Você sabe, gente. Hã? Na grade? Pois é. Toda vez que eu compro um tapete daquele, ou 2 para ajudar, ou pano de prato, a pessoa me dá um de presente. Olha para você ver. O milionário quer arrancar R$3 de cada pano de prato, e a pessoa pobre, que faz aquilo para sobreviver, quer fazer um presente, quer dar um presente. Quem que entende isso? Hã? Quantas e quantas vezes em pastoral de rua, você vai lá cuidar de um pobrezinho, às vezes um adolescente, jovem, você entrega um sanduíche, ele, não, vou dividir com meus irmãos. Vai lá e divide. Na hora. Vale a pena aguentar o tranco. Vale a pena aguentar o tranco. E ser honesto, dizimista e caridoso. Mesmo que os outros te passem para trás. Gente, acontece de tudo. Até filha com pai. Eu contei a história de um cara que está lá em Fazenda Nova, que tem uma terra ali perto, que a filha ficou com a sede e não puseram o usufruto do pai. A sede que foi do avô e o pai morava nela. E a bendita mora na Bélgica e expulsou o pai da sede. Filha, o pai está com depressão lá em Fazenda Nova. Acontece de tudo. Dentro da família, fora. Seja honesto. Reza pelas pessoas que te passaram para trás. Reza. Certo? Reza. Vale a pena. Há um prazo definido para isso acabar. Há um prazo definido. E depois a recompensa de quem é honesto, de quem vai viveu neste mundo com caridade, mesmo sendo trapaceado, é enorme, infinita. E a recompensa do trapaceiro, do desonesto, do que maltrata os outros, grita, né? Humilha. A recompensa também é eterna do mal. Ou um purgatório bem doído. Ok? O Evangelho mostra os apóstolos dizendo, aumenta a nossa fé. Uai, como assim os apóstolos pedindo para aumentar a fé? Gente, Deus, a Trindade, não passa pelos sentidos, pelo tato, visão, olfato. Então, a fé teologal, a gente tem que pedir, porque Deus tem que se revelar para nós. Ninguém crê em Deus naturalmente. Para você crer, primeiro Deus tem que se revelar. Então nós temos que pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Principalmente quando você está lascado, igual esse povo está lascado, honesto. Você tem que pedir para aumentar a fé. Senão você não aguenta, você quer virar casaca. Às vezes tem a oportunidade de virar traficante. Cuidado, jovens. Não começa a vender maconha aí, não. Droga, cocaína. Porque isso tem um prazo. Você pode até comprar um dinheirinho, sua calcinha de marca. Fazer um passeiozinho com o dinheiro da droga. Mas isso tem um prazo. Isso vai acabar.
Depois o preço que se paga é eterno. É melhor trabalhar aí ganhando pouco, com uma coisa honesta, do que ser desonesto. Não façam isso. E quando desanimar, Senhor, aumenta a minha fé. Não deixa eu ficar mole, Senhor. E esse segundo parágrafo aí, é o mais difícil de engolir, mas depois que a gente engole é bom demais. Jesus está dizendo o seguinte, que o empregado, depois que faz tudo, o patrão nem agradece e fala, você foi um servo inútil, fez mais do que devia ter feito. E que nós devemos ser assim também. Então vamos lá. Por que Deus está pedindo para nós nos considerarmos servos inúteis? É porque Ele quer nos humilhar? Não, existe um motivo aí. Vamos lá. Tudo que eu sou, eu criei? Hã? Quem me criou? Deus. Quem me dá a vida? Saúde. Capacidade que eu tive de estudar. Por que eu não sou esquizofrênico ou não tenho um problema mental? Porque Deus não permitiu ainda. Ok? Então, a começar, a minha existência, ela é mantida por Deus. Deus cria e mantém a existência por dentro. Deus não é um qualquer que dá uma de mão. Tem gente que acha que Deus é um que você pede ajuda. Deus mantém toda a existência do mundo, do universo, por dentro. Então, primeiro, tudo que eu tenho vem de Deus, é dom. Já eu deveria agradecer. Segundo, os meus dons, os meus talentos humanos, acrescentam alguma coisa em Deus? Por que não? Ele é perfeito, não é? Se Deus é perfeito, nada acrescenta nele. Tem um médico aposentado lá em São Luís, que os filhos dele virou ateu. Um estudou engenharia na Unicamp, ficou ateu. O outro fez medicina na USP de Ribeirão, virou ateu. E ele é muito preocupado com a salvação dos filhos. Tem que preocupar mesmo. Era melhor ter estudado na Girízia do que na Unicamp e acreditar em Deus. Né? Ou aqui na Grota Seca. Estudou na Grota Seca. É melhor estudar na Grota Seca e estar aqui hoje de acordo que se tivesse estudado em Harvard e falar que Deus não existe. Concorda? Hã? Não estou brincando não, isso é verdade, gente. Isso é sério. Os filhos dele, era melhor não ter estudado. Ou estudado lá mais perto do que virar o que virou. Ok? Então ele era muito preocupado com os filhos. Aí o que ele fazia? Ele questionava a gente para tentar salvar os filhos. Aí um dia ele falou assim, o seu Deus não é humilde não. Nossa, falei, não, seu Deus não é humilde. Ele quer ser louvado e adorado. Se ele fosse humilde eu não queria. Então vamos lá. O que o meu louvor e a minha adoração acrescentam em Deus? Nada, Ele é perfeito. Nada. Então por que Deus quer ser louvado e adorado? É a oportunidade que Ele dá para nós participarmos da sua perfeição. Quanto mais você louva e adora a Deus, mais você participa da perfeição divina. É oportunidade que Ele nos dá, criaturinha. Não é porque Deus precisa. Acho que Deus, o que vai mudar a vida de um ser perfeito que me criou, dessa criaturinha aqui fedorenta, louvar e adorar Ele? O que vai mudar na vida dele? É claro que é uma oportunidade que Deus me dá. Então, vamos lá. O fato de eu estar servindo a Deus é uma oportunidade que Ele me dá para servi-lo. Então, quando eu faço tudo que Deus me manda, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Sou um servo inútil. Então, na verdade, o peso da conversão do povo não está sobre mim. Eu sou um servo inútil. Está sobre ele. Então, na verdade, quanto mais eu aceito morrer para mim, mais Deus age e dá fruto. Entende isso? Se eu fizer uma coisa errada aqui um dia, dar um piti aqui, brigar com vocês, fazer um escândalo, e todo mundo vê que eu estava errado.
Se eu fosse o deusinho da história, eu ia estar enrolado. Porque todo mundo ia se perder. Mas como eu sou um servo inútil, o que eu posso fazer? Senhor, olha a besteira que eu fiz. Tira um bem disso. Faz o povo se converter mais com o meu erro. Como eu sou um servo inútil, ele vai e muda para um bem. Entende ou não? Entende ou não? Uma mãe e um pai que educa mal os filhos. Nunca educou na fé. Aí os filhos vão para droga, casa aquele genro que maltrata a sua filha, aquela norinha que não deixa seu filho na sua casa. Hã? Você criou seu filhinho, a norinha te arranca o filho seu de casa. Está tudo bagunçado. Já separou, tem neto em casa. Aí você se converte, vocês. Vocês também são servos inúteis? Aí você vem cá, o pai e a mãe, chega aqui em Jesus e fala assim, fiz tudo errado, Senhor. Tudo. Errei. Minha família virou uma baderna. Mas tira um bem disso. Eu abraço a minha cruz das consequências, mas eu quero a minha família no céu. Adivinha o que vai acontecer? Como vocês são servos inúteis, não é os nossos atos, nossos fracassos não têm consequências absolutas, eternas, Deus tira um bem daquilo, da sua humildade naquele momento, desde que você sempre reze. Por exemplo, em Paraúna, São João da Paraúna, eu não sei se tem essa superstição, mas em Paraúna tem muita gente que é amaziado, que tem medo de casar, porque você parar se casar. Vocês já ouviram isso? Hã? Paraúna é cheio da superstição. Tem aquelas, como é que é as plantas que tem na porta das casas chiques lá? Espada de São Jorge. Ei, eu quero estar em Paraúna no juízo final. Acho que Deus, antes de qualquer coisa, vai pegar os capetas, pegar aquela espada de São Jorge e bater esse povo. Aqui a proteção que vocês tinham, seus cambados supersticiosos. Quando vocês viram os capetas com a espada de São Jorge, falam assim, está indo para Paraúna. Pegar aquele povo, achando que aqui vai proteger, não vai proteger nada. Vai ser a arma que o capeta vai usar contra esse povo supersticioso, que não converte. Não, vou pôr para proteger. Ah, toma banho na soda. Mas por que eu estava falando isso? Onde que eu estava, gente? Ah, do casamento. Aí eu aproveitei e já bati mais ainda nessa superstição. Não é? Quando o capeta vê o amaziado, ele realmente vai falar o quê? Vou deixar esse povo quietinho, porque já está no erro. Quando casa, não existe casamento sem vida de oração, de combate. Quando casa, o capeta pode realmente tentar mexer mais. E se você não reza, pode ser que tenha alguma consequência. Mas o casamento em si te dá uma capacidade de viver para sempre junto, mesmo nas tribulações. Desde que você reze, venha à missa. Então, o matrimônio na igreja, se você casa na igreja, você depois tem que participar da missa e rezar. Caramba, não tem como viver um matrimônio. O que adianta você viver um matrimônio na igreja e depois viver lá para lá? O capeta vai te pegar de rabo, vai bater até moer. Entende? Então, agora, é muito pior não casar. Muito pior. Muito pior, né? Tem um casal lá que a esposa é muito engajada na igreja, nós estamos tentando fazer a sanação radical, porque o marido não quer. Superstição. Quanto mais unidos no sacramento, melhor. Outra consequência do servo inútil, gente. Eu estou aqui pregando, saudável. Vamos supor que eu tenho uma doença mais grave. Mas eu falo assim, não, eu vou celebrar a si mesmo. Aí eu venho cambaleando de lá para cá, alguém me segurando, com dor. Na hora de eu fazer a homilia, eu abro a boca, não sai nada. Né? Não sai. Mas eu ofereço tudo pela conversão. O que você acha que converte mais? Eu falando bem assim? Ou eu doente que ofereço tudo? Então, a minha morte é que converte mais. Por isso que o capeta está investindo alto na eutanásia. Ele quer matar os moribundos que estão morrendo
Por quê? Porque o capeta sabe do poder de um acamado, por exemplo. Um acamado que oferece a vida para Deus salva o mundo inteiro. Entende? Então o capeta odeia a pessoa debilitada que oferece para Deus. Carlos Acutis virou santo por quê? Quando ele estava saudável, foi o principal? Também, ele rezava. Mas o que foi o ápice que deixou ele santo? Ofereceu o câncer, a leucemia, para o Papa e para a igreja. Entendeu? Está vendo como que é bom ser servo inútil? Agora, se eu fosse o deusinho que fosse converter vocês, se eu estiver doente ou velhinho, né? Não ia adiantar nada, porque eu não ia nem saber falar nada, não dá conta de falar nada. Aí ninguém ia converter. Mas como eu ofereço aquela dor, aquela limitação para Deus, Deus vai lá e muda o coração de vocês. É ou não é interessante? Em resumo, gente, o que combate o capeta? A humildade. Quando todo mundo achou que o cristianismo tinha sido derrotado, foi a hora que ele venceu a última batalha com Satanás. Entende ou não? É tudo ao contrário, gente. É tudo ao contrário. Então, reconheça e aceite ser servo inútil. Mas um servo inútil que é amado por Deus. Então, quando você fez tudo para a igreja, fala, Senhor, não fiz mais que a minha obrigação. Mas obrigado por dar a oportunidade de te servir. Oferece as fadigas, as dores, os fracassos, tudo. E você vai ver grandes coisas. E depois, ainda, a vida eterna. Que Deus dá àquele que serve a Ele com amor. Então, voltando ao início da homilia, vale a pena ser honesto mesmo quando os outros te passam para trás. E ser caridoso. Peça para aumentar a fé. E nós somos servos inúteis, mas servos inúteis nos braços do Senhor. O nosso fracasso é sempre relativo. Mulher também, que às vezes está querendo converter o marido, eu atendo muita gente, né? E tem uns maridinhos que é umas peças, né? Única. Aí de vez em quando vem a mulher e fala assim, padre, eu pus tudo a perder. Falei, por quê? Xinguei ele tudo. Tudo que o senhor puder imaginar. E eu prometi que eu não ia fazer isso mais. Aí eu começo a rir. Mas o senhor está rindo? Não, agora você oferece para Jesus, que você errou. E oferece esse ato seu para Jesus tirar um bem. Para ele converter mais ainda a sua tranqueirinha. Aí ela, é mesmo? É. Oferece. O seu erro, nós somos servos inúteis. O seu erro, oferecido com humildade, pode converter mais do que suas palavras bonitas. Entende isso? Isso tira um peso das nossas costas. Não é que você não tem que lutar para ser melhor. Mas mesmo lutando, se você cai, o seu fracasso pode ser oferecido. Porque você é um servo inútil. Isso para mim é ótimo. Né? Perfeito. Maravilhoso. É um peso que Deus tira das minhas costas. Imagina se eu dependesse de mim para converter o povo, dos meus talentos. Eu estava enrolado. Pode. Quer ir ao banheiro? Cadê a mãe, o pai? Ah, está ali. Esse é educado, pode ir ao banheiro, né? Muito bem, entenderam? O que é servo inútil? Então vocês gostam de ser servo inútil? Vocês querem ser deusinhos dois? Hã? Eu prefiro ser servo inútil, até morrer. Porque se eu fizer uma besteira, ainda Deus vai lá e limpa. Sujeira. Agora se eu for deusinho, acabou. Né? Então, que Nossa Senhora, Rainha da Humildade, São João Batista, nos ensine a viver essa humildade de aceitar ser servo inútil e botar nossa confiança totalmente na força e no poder de Deus. Assim seja.